lá em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 17, apenas 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e o versículo 17. E eu quero falar com vocês sobre os óculos de Deus, que nós precisamos usar os óculos de Deus. Quem aqui usa óculos? O que ele falou? O que ele falou? Aleluia. Bom, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz o seguinte. Pode pôr, obrigado. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos conhecido a Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Pai, é a Tua palavra, que de fato nós possamos ser transformados, mudados e modificados, a partir do momento que as revelações do Senhor forem aparecendo e forem sendo transmitidas ao nosso espírito. Nós calamos todas as vozes contrárias que tentam, Pai, nos distrair e fazer com que a gente não receba a semente da Tua palavra. Nós cancelamos a ação do inimigo e declaramos que nós sairemos aqui totalmente marcados e transformados pela palavra do Senhor. Amém? Eu perguntei quem aqui usa óculos. Boa parte dos irmãos usam óculos, né? A minha esposa, ela usava óculos. Usava. Por que eu falo que ela usava? Porque desde os... Quantos anos você tinha quando começou a usar óculos? Hoje você tem 23. 23? Desde os 23 anos, ela usa óculos. E aí, pastor Roberto, chegou um fim de ano que ela falou assim para mim, meu óculos não funciona mais. Eu preciso comprar um novo. Aí eu caí no golpe. Fui com ela na ótica, compramos um óculos bom, bonito, caro. E aí ela começou a andar com óculos. E aí chegou um período de férias que a gente tira, e aí eu gosto de pescar. Eu não sei, mas eu gosto. E aí eu fui pescar, e eu gosto de pescar sozinho. Não sei se você gosta de pescar, é desse time, eu gosto de pescar sozinho. E aí ela queria ir comigo. Só que ela indo comigo, ela não vai só, aí leva as crianças, né? Na época a Maia não era nascida ainda, aí levou a galera comigo para pescar. E eu falei, Jesus, moiou minha pesca. Porque para pescar, você pesca sozinho. Aí você pesca para os outros, falando com você, olhando a criança, cuidado para ela não cair no lago. E aí, a manhã inteira e nada. Aí ela ficou raivosa. Vou almoçar, você fica aí sozinho. Foi almoçar. Você acredita que ela foi embora, eu pesquei? Eu consegui pegar um peixe. E aí a gente trocou, ela foi pescar e eu fui almoçar. Aí eu almoçando lá e olhando de longe, um barulho, né? Porque o Tito é todo elétrico, um barulho lá. Falei, meu Deus do céu, será que o Tito caiu na água? Deixa eu terminar minha comida, depois eu vou ver. Como um pai bom prudente, né? Tem que terminar a comida. Aí chegou lá, ela estava nervosa. Você está vendo? Eu falei, o quê? Você não viu? O quê? Eu perdi meu óculos. Eu falei, não acredito. O óculos. Mas o que aconteceu? O Tito foi brincar na beira da água e eu fui puxar ele. Na hora que eu fui puxar ele, ele bateu a mão, o óculos foi. Perdeu o óculos novinho. Depois eu tive que continuar pagando o óculos que estava lá com o peixe. Mas aí ela cismou e eu gostei desse cisma. Ela falou assim, eu não vou comprar outro. Eu falei, é assim mesmo, nós não vamos comprar outro. Não vou comprar outro não. Eu vou orar e Deus vai me curar. Eu falei, eu vou orar com você, Deus vai te curar também. Você sabe, desde aquele dia, já faz acho que 2 anos, né? E ela, assim... Não, ela não me vê, tá aqui, ela tá... Tô brincando, ela enxerga assim.
Ela foi curada, graças a Deus. Mas ela falava que ela tinha uma dificuldade, porque sem óculos, quem vive com óculos tem essa dificuldade, né? Se você tira o óculos, dependendo do seu grau, você não me enxerga. Não é verdade? Dependendo do grau, meu Deus do céu, fica tudo embaçado. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o óculos de Deus. Porque o nosso crescimento na vida cristã, o nosso desenvolvimento na vida cristã, está muito relacionado como nós enxergamos as coisas. A visão que eu e você, se puder aumentar um pouquinho do retorno aqui, por favor, Joel. A visão que eu e você temos em relação a tudo que nos cerca. Principalmente a nossa visão em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo, que é esses 3 aspectos que eu vou tratar com vocês hoje. Isso tudo precisa estar bem alinhado, bem ajustado, para nós desfrutarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque uma vez que você não sabe, ou não enxerga, ou não tem uma visão clara daquilo que Deus pensa ao seu respeito, você não tem uma visão clara daquilo que você é e daquilo que as pessoas que te cercam são aos olhos de Deus. Então, eu e você precisamos colocar de fato os óculos de Deus para que a gente consiga viver da forma adequada e enxergar como Deus enxerga. Porque assim, muita gente acaba não se relacionando com certas pessoas porque tem uma visão errada, uma imagem errada que ela acabou criando na sua mente. Você já passou por isso? Olha, eu não vou conversar com aquela pessoa porque ela tem uma cara de mal. Mas você nunca chegou e conversou com ela, mas a cara que você, ou a visão que você tem daquela pessoa, é uma visão de uma pessoa má, uma visão de uma pessoa brava, uma visão de uma pessoa que é antipática, mas você nunca deu a oportunidade de sentar, conversar e ver de fato as circunstâncias, porque a partir do momento que você toma essa postura, a sua visão em relação à pessoa, ela é transformada. Você sabe, os discípulos no caminho de Emaús, depois que Jesus ressuscitou, eles andaram um bocado ao lado de Jesus, e eles não conseguiram perceber que era Jesus do lado deles. Imagina só, você andando do lado de Jesus, e não identificando, não conseguindo enxergar, que era Jesus ali do seu lado. Por quê? Porque eles tinham uma visão acerca de Jesus, totalmente diferente daquilo que Jesus era. E muitas vezes eu e você temos essa dificuldade de acessarmos aquilo que Deus tem para nós, de desfrutarmos aquilo que Deus tem para nós, por conta de uma visão errada acerca de Cristo Jesus. O texto que a gente leu, o apóstolo Paulo, ele fala que a gente não deve conhecer Jesus segundo a carne. Isso significa que a gente não pode conhecer Jesus simplesmente de uma maneira natural, simplesmente de um Jesus histórico, um Jesus que está escrito na Bíblia, um Jesus que você assiste os programas de TV, ou assiste as novelas bíblicas, vamos colocar assim, e que fazem, encenam e falam acerca de Jesus, mas o que você conhece é acerca daquilo que falam, mas não de uma experiência pessoal, não de algo que você desfrutou, não de algo que você vivenciou. O salmista escreve dizendo: olha gente, provem e vejam que o Senhor é bom. Porque uma coisa é eu falar para você que Deus é bom, outra coisa é você provar e experimentar da bondade de Deus. Quantos aqui já experimentaram da bondade de Deus? Então você pode declarar com autonomia, com convicção: Deus é bom. Por quê? Porque está escrito na palavra? Não, porque eu desfrutei da bondade de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esses 3 prismas que eu falei, que nós não podemos considerar ou não enxergar Deus de uma forma natural. A gente já acabou de falar a importância de nós enxergarmos Deus como de fato Ele é, que é um Deus bom, amoroso, que cuida e guarda de nós. Mas também nós não devemos nos enxergar de uma maneira natural, e também o nosso próximo de uma maneira natural. Por quê, pastor? Porque uma vez que você olha para você mesmo de uma forma natural, qual que é a tendência? A tendência é você ficar depressivo. A tendência é você ficar chateado com você mesmo. A tendência é você ficar totalmente desanimado. Por quê? Porque é um processo de introspecção. Ou seja, quanto mais você olha para você,
mais coisa ruim você acha. Quanto mais você olha para você, pior as coisas ficam. Por quê? Você vai conseguir enxergar os seus defeitos, você vai olhar as suas falhas, você vai olhar as suas dificuldades, você vai olhar as suas fragilidades, você vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, eu não presto mesmo. Meu Deus do céu, eu não consigo fazer as coisas. Meu Deus do céu, eu não consigo ler a Bíblia. Meu Deus do céu, eu não consigo manter uma linha de devocional sadia durante a semana. Meu Deus, eu falo que eu vou fazer, eu não consigo fazer. Meu Deus, eu falo que eu vou mudar, eu não consigo mudar. O que é isso? É uma introspecção. Quanto mais você olha para dentro de você, pior você vai ficando. Porque é um buraco que não tem fundo, que não acaba. Porque a maldade habita dentro do ser humano. Só que o apóstolo Paulo, se você puder colocar aí, o versículo 16, ele fala que nós somos novas criaturas. 17, por favor, B. Que nós somos novas. Se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Uma nova. Quem é nova criação? Você é uma nova criação, por isso que você vai participar da mesa do Senhor. Você pode participar da Santa Ceia, porque você é uma nova criação. Agora, essa verdade da nova criação, ela tem uma base. E qual que é a base da nova criação? É você enxergar as pessoas, ou você não enxergar as pessoas do ponto de vista natural. Como é que eu consigo me enxergar de uma forma espiritual, de uma forma nova? Entendendo que eu sou uma nova criação. Entendendo que eu nasci de novo em Deus, entendendo que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, que em Cristo eu sou uma nova criatura. Porque enquanto eu começar a me enxergar segundo a carne, eu me impossibilito de desfrutar dessa realidade sobrenatural, dessa nova realidade espiritual. Por exemplo, o irmão que está do seu lado é o irmão irado. A pessoa que está do seu lado, imagina só uma hipótese, não que é uma realidade, mas é uma pessoa muito nervosa. É uma pessoa que ela se ira com facilidade. É uma pessoa que assim, ela estoura com facilidade. É uma pessoa que falou mal dela, ela tem a resposta na ponta da língua. Ela não leva desaforo para casa. Tem ninguém do seu lado assim, graças a Deus. Não, né? Graças a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E essa pessoa, ela chega a um ponto de qual? Ela olha para ela mesma e ela fala o quê? Eu não vou mudar nunca. Eu sou estourado mesmo. Eu falo isso mesmo. Meu Deus do céu, eu não consigo me mudar. Meu Deus do céu, eu não consigo transformação. Eu tento, eu me esforço, eu jejuo, eu fico em silêncio. Se for possível, eu até tomo óleo da unção ungido para ver se muda o meu interior, mas não muda nada. Eu não consigo, Jesus. Porque quanto mais ela olha para ela mesma, pior as coisas ficam. E qual que é a oração dessa pessoa? A oração dessa pessoa que anda por vista, nós podemos colocar assim, ela ora assim, olha, Senhor, eu pequei, mas isso é o que eu sempre faço. Ah, Senhor, o Senhor vai desistir de mim. Eu sei, Senhor, eu sei que eu mereço isso. Eu sei que eu mereço o castigo. Eu sei que o Senhor não vai me perdoar mais uma vez, porque eu sempre erro. Eu sempre peco. Ah, Deus, eu sou um caso perdido. Ah, Deus, eu estou orando aqui para dizer para o Senhor que eu não vou mais participar da célula, porque eu não consigo mudar. Eu estou orando aqui para o Senhor, mas é a última vez que eu oro, porque eu não consigo mudar. E se eu não consigo mudar mesmo, do que adianta eu ir para a igreja? Do que adianta eu ficar lendo a Bíblia? Do que adianta eu ficar ouvindo louvor? É uma coisa falsa. Então, Deus, eu não quero viver uma falsidade, então eu estou abandonando tudo. Olha só como que é perigoso esse tipo de olhar. Como é perigoso você andar debaixo de uma introspecção, de você se olhar de uma maneira natural, de você se enxergar de uma maneira natural. Só que a Bíblia diz, irmãos, que alguém está em Cristo, ela é uma nova criação. A oração que a gente acabou de fazer é uma oração de alguém que não entendeu que é nascido de Deus.
É uma oração de alguém que ainda não entendeu que é uma nova criatura. É alguém que ainda não entendeu aquilo que Cristo fez na vida dela. Pastor, então qual que é a oração de alguém que é uma nova criatura? Ela ora mais ou menos assim: Senhor, eu confesso, sou réu, confesso diante do Senhor, eu sou estourado, eu falo mais do que eu devia, eu sei, Senhor Jesus, que o meu temperamento é totalmente descontrolado, eu sei, Senhor Jesus, que os meus erros estão sempre diante de mim, mas eu sei aquilo que o Senhor fez em minha vida. Eu reconheço que o Senhor levou sobre si os meus pecados. Eu reconheço que eu sou uma nova criatura. Eu reconheço que o sangue de Cristo está sobre a minha vida. Eu reconheço que eu estou num processo de transformação e o Espírito Santo está dentro de mim, me mudando e me moldando dia após dia. Eu reconheço que eu pequei, mas eu declaro em nome de Jesus que os pecados estão perdoados, porque o sangue de Cristo me lava, me purifica, e as misericórdias do Senhor estão sobre mim, e elas são renovadas todos os dias. Qual que é a diferença de uma oração da pessoa que se enxerga como uma antiga vida e uma pessoa que se enxerga como uma nova criatura? Porque o primeiro, ele vai terminar a oração dele mais mal do que ele entrou na oração. Ele vai terminar a oração mais condenado, com maior peso nos seus ombros, e concluindo que oração é ruim. Eu não consigo orar, porque todas as vezes que eu oro, tem peso sobre a minha vida, porque ele olhou e orou olhando para os seus erros. Quando você ora olhando para os seus erros, a condenação vem. O diabo usa isso para te condenar, mas o segundo, ele vai se levantar com um espírito diferente. Ele vai se levantar totalmente animado, renovado, crendo no poder de Deus, crendo na transformação de Deus. Porque o objeto da oração, tudo, não foi ele que fez, não girou em torno daquilo que ele fez, mas gira em torno da pessoa de Cristo Jesus. Ele olha e ora olhando para Jesus, e quando ele ora olhando para Cristo, as bênçãos de Cristo, o perdão de Cristo, a restauração de Cristo, o fardo de Cristo vem sobre ele. Por isso, irmãos, nós precisamos nos olhar de acordo com a palavra de Deus. Diz que nós somos uma nova criatura. Diga assim comigo: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a realidade da nossa vida agora. Existe uma glória quando nós nos enxergamos de acordo com essa palavra, segundo o Espírito de Deus, segundo essa revelação da nova criação, porque ela é segundo a verdade da palavra. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler todos? 1, 2, 3 e... Assim, todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia. Sabe, isso aqui está falando que quando a gente olha para um espelho natural, quando você faz uma selfie, você se vê. Quando você acorda de manhã, você olha para você e você fala assim: meu Deus do céu, deixa eu lavar o rosto, deixa eu ver se dá uma melhorada, deixa eu pentear o cabelo, deixa eu escovar o dente, deixa eu tirar essas remelas do meu olho. Aí você olha e fala assim: Jesus, é isso aqui que eu sou mesmo. As irmãs têm a vantagem, né, que conseguem passar um negócio na cara, maquiar um pouquinho assim, tal, mas a gente, né, pastor? Não, né, não dá, né? A gente esconde a feiura, viu, pastor? Aleluia. Então assim, quando você olha para o espelho mostra a realidade. O espelho mostra de fato o que você é. O espelho mostra as rugas do tempo. O espelho mostra a cara cansada. O espelho mostra aquilo que de fato é. O que as pessoas veem é aquilo que o espelho mostra.
Mas a Bíblia está falando que quando nós contemplamos o Senhor, nós olhamos para um espelho diferente. Quando nós contemplamos o Senhor, nós não nos vemos, nós vemos Cristo. Quando nós olhamos e contemplamos ao Senhor, Ele não nos mostra, Ele não mostra os nossos defeitos, Ele não mostra as nossas falhas, Ele simplesmente se revela para nós, Ele mostra a sua beleza, Ele mostra quem de fato Ele é, Ele se revela para cada um de nós, e quando Ele se revela a cada um de nós, e nós o contemplamos, a Bíblia diz que nós somos transformados com glória cada vez maior. Você percebe que o processo de transformação, o processo de mudança, não tem a ver com você se autoavaliar e colocar na sua checklist: preciso disso, preciso mudar isso, tenho que fazer isso para mudar o meu comportamento. Não! De acordo com a palavra de Deus, a nossa transformação vem com um único checklist: contemplar a Cristo, porque à medida que nós o contemplamos, nós somos transformados. Quer mudar o seu temperamento? Contemple a Cristo. Quer mudar o seu jeito de ser? Contemple a Cristo. Quer mudar os seus pensamentos? Contemple a Cristo. Quer mudar a sua forma de agir, de falar, de crer? Contemple a Cristo, porque quando nós o contemplamos, nós somos transformados com uma glória cada vez maior. Aleluia, glória a Deus. Sabe, a pergunta que nós precisamos responder é: o que eu estou vendo quando eu olho no espelho espiritual? O que eu vejo quando eu olho no espelho espiritual? Sabe, você se vê como um mentiroso, você se vê como um derrotado, você se vê como um viciado, você se vê como um acabado, você se vê como um desastre, você se vê como uma péssima mãe, você se vê como uma péssima esposa, você se vê como um péssimo marido, você se vê como um péssimo pai, um péssimo filho, que falha, que simplesmente não consegue vencer, que não consegue avançar na vida. Isso é um erro, é uma resposta que está errada, porque quando nós contemplamos com o óculos de Deus, quando nós contemplamos o espelho de Cristo, nós não nos enxergamos, nós enxergamos o Filho de Deus, nós enxergamos a joia do universo, nós enxergamos a beleza maior, Cristo Jesus em toda a sua glória, Cristo Jesus em todo o seu esplendor. Nós precisamos usar os óculos de Deus, irmãos. A Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza de glória deste mistério entre os gentios. O mistério dos gentios, ou seja, gentios são aqueles que não vieram da raiz dos judeus, ou seja, nós somos os gentios, e a Bíblia diz que existe um mistério no nosso meio. E qual é esse mistério? Cristo em vocês, Cristo habitando dentro de vocês, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Nós podemos enxergar a nós mesmos com essa perspectiva da palavra. Cristo habitando em mim, Cristo morando em mim, Cristo vivendo em mim e através de mim, e quando Cristo vive em mim e através de mim, há uma esperança de glória. Há uma esperança de glória, e glória aqui a gente não fala simplesmente daquela presença manifesta de Deus, que a gente chora, que a gente cai no chão, que a gente fica chorando, babando, não. Glória diz respeito ao caráter de Deus, glória diz respeito à natureza de Deus. É pela fé, irmãos, que nós nos enxergamos como nova criatura. A gente não deve nos considerar ou nos ver de acordo com a carne, mas segundo a realidade do Espírito. Porque quando nós nos enxergamos assim, nós somos transformados, nós somos mudados à medida de Cristo Jesus. Porque pela fé
eu sou tudo que a palavra de Deus diz que eu sou. Você pode dizer isso? Diga: eu sou tudo o que a palavra de Deus diz que eu sou. Aleluia. Você não é o que as circunstâncias dizem que você é. Você não é nem mesmo aquilo que a sua esposa ou seu esposo diz que você é. Você não é aquilo que o seu pai ou as outras pessoas dizem que você é. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Aleluia. Irmãos, nós não podemos nos enxergar com os olhos naturais, mas nós precisamos nos olhar com essa realidade espiritual. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 4, versículo 17, ele chega a dar uma afirmação que é para mim uma das mais assustadoras do Evangelho. Ele fala assim: olha, dessa forma o amor está sendo aperfeiçoado entre nós. O amor de Cristo, Ele está nos aperfeiçoando, para que no dia do juízo, a gente tenha confiança, porque neste mundo, somos como Jesus. Neste mundo, nós somos como Jesus. Ah, pastor, aí ele azedou o caldo, aí ele subiu o nível. Não dá, não dá. Eu sei, irmãos, de uma maneira natural, com os olhos naturais, com a lente errada, usando os óculos errados, a gente não consegue encontrar essa realidade. A gente não consegue abraçar essa realidade. Mas de acordo com a palavra de Deus, a realidade espiritual é essa: somos nova criatura, nascemos de novo, tal qual Ele é, nós somos nesse mundo também. A vida cristã vitoriosa é resultado da gente se enxergar como Cristo nos enxerga. Assim, quando você entende quem você é nessa nova criatura, as mentiras do diabo não ganham espaço na sua mente. As vozes contrárias que o diabo coloca, as sugestões que o diabo estabelece contra você, aquilo que as pessoas falam acerca de você, aquilo que a mídia fala, aquilo que o mundo fala acerca de você, não te afeta. Por quê? Você sabe quem você é em Deus, uma nova criatura, com a imagem de Cristo sendo revelada dentro de você. Agora, para a gente caminhar para os finalmente aqui, que eu tenho 10 minutos, nós precisamos também enxergar o nosso próximo de uma maneira espiritual. Como assim, pastor? Falei para você, o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu não posso enxergar ou conhecer Cristo de uma forma natural. Eu preciso enxergar Cristo com os olhos espirituais, como de fato Ele é. Essa é a primeira questão, enxergar Jesus como de fato Ele é. A segunda é, eu preciso me enxergar como Cristo me enxerga, como Deus me enxerga. Eu preciso mudar a minha visão interna. Só que automaticamente, quando você muda quem você é, a visão que você tem acerca de você, de acordo com a palavra de Deus, isso afeta os seus relacionamentos. Precisa afetar a maneira como eu enxergo as pessoas, como eu enxergo o meu próximo, como eu enxergo a minha esposa, como eu enxergo os meus filhos, como eu enxergo os irmãos que caminham comigo, como eu enxergo a igreja, porque é algo que vai automático. Como eu enxergo a Deus, como eu me enxergo, como eu enxergo os meus próximos. Vou voltar a ler aqui 2 Coríntios 5,16, ele diz assim: olha, assim que nós, daqui por diante, a ninguém, conhecemos segundo a carne. Ninguém é ninguém. Ele não classifica, olha, a gente só vai conhecer o fulano, a gente só vai reconhecer, segundo a carne, ciclano. Não, ele fala assim, gente, a ninguém a gente deve olhar de maneira natural. A ninguém a gente deve olhar e considerar de uma maneira natural. Sabe, irmãos, uma das coisas que pode desanimar a nossa caminhada cristã e pode afetar o nosso crescimento espiritual
é a gente enxergar os irmãos segundo uma visão natural ou carnal. Enxergar o irmão da nossa célula, enxergar o irmão da nossa igreja, e aí eu vou para um âmbito mais íntimo. Enxergar o seu marido de uma maneira natural. Enxergar a sua esposa de uma maneira natural. Enxergar o seu filho ou a sua filha de maneira natural. E você que é jovem, enxergar o seu pai, a sua mãe de uma maneira natural. Isso desanima você olhar com uma perspectiva natural. Porque quando nós olhamos ou consideramos as pessoas de maneira natural, a gente desanima. Se a gente desanima olhando para a gente, imagina olhando para o próximo. Imagina só. Porque você sempre vai encontrar defeito, você sempre vai encontrar erro, você sempre vai encontrar falha, você sempre vai encontrar problema, você sempre vai encontrar no outro uma dificuldade. A pessoa pode fazer 80 coisas corretas com você, se ela pisar na bola uma vez, o que vai destacar? As 80. As 80. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque essa é uma visão natural de se enxergar. É a visão natural de ver as coisas. A gente só consegue enxergar os defeitos e os erros. Infelizmente, irmãos, muitos maridos e muitas esposas só conseguem ver o seu cônjuge de uma forma natural, e não da forma que Deus vê, e não da forma que Deus enxerga. Eles tiram o óculos de Deus quando o assunto é o meu próximo, quando o assunto é minha esposa. Peraí, deixa eu tirar esse óculos aqui, colocar aqui no canto, que agora, se é para fazer uma DR aqui, agora eu tenho. Peraí, que eu vou pegar minha lista aqui de problema para eu te falar. Por quê? Você tirou o óculos. E quando você tira o óculos, você só encontra erro, você só encontra defeito. E quanto mais defeito você encontra, o diabo fica aqui: oh, você esqueceu disso aqui. O diabo vai dando sugestão: não, você esqueceu disso aqui também, viu? E aquele dia lá em 1945, você lembra que ele esqueceu de pagar um picolé para você? Ficou aqui. Por quê? De maneira natural, de maneira totalmente carnal. Nós precisamos manter o óculos de Deus nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso casamento. Sabe, o apóstolo Paulo, ele foi apóstolo de algumas igrejas, e o texto que a gente leu é uma carta à igreja que estava em Corinto. E se você for estudar o contexto daquela igreja, você vai ficar assustado. Por quê? Porque o contexto daquela igreja é o seguinte: a igreja de Corinto era uma igreja cheia de divisão. Ou seja, eles falavam: ó, eu sou desse time aqui que é do apóstolo Paulo. O outro falava assim: não, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Apolo. E aí uns mais espirituais falavam assim: eu pertenço a Jesus, para não tomar partido. Uma igreja cheia de divisão. Nas refeições, quando tinha um ambiente de comunhão, depois do culto, o que acontecia? Era rico de um lado e pobre do outro. Acontecia isso na igreja de Corinto. Quando tinha ceia, os irmãos não tomavam um cálice desse tamanho. Cada um trazia a sua taça de vinho. E no final do culto, estava todo mundo bêbado. Literalmente bêbado. Não era cheio do Espírito, mas bêbado de vinho. Havia imoralidade, ou seja, imoralidade sexual na vida da igreja. Genro se relacionando com a sogra, dentro da igreja. Um irmão costumava levar o outro irmão que não pagava ele para o tribunal. Você não me pagou, crente, filho de Deus? Vou mandar você conversar com o meu advogado. Eles não aceitavam autoridades espirituais.
mas eles eram fascinados pelos dons espirituais. Só que o culto deles era bagunçado. Não tinha uma ordem, não tinha uma decência, não tinha começo, meio e fim. Era uma bagunça. Pastor, irmãos, é a igreja de Corinto que a gente está lendo a carta. O pastor Paulo vivia tudo isso daí dentro do contexto de igreja. E você acha que o problema está lá na sua cela, que o irmão não levou a comunhão. E a gente acha que o problema é lá em casa, que o marido não lavou a louça. Manifestou. Olha o contexto da igreja de Corinto. Você queria congregar numa igreja assim? Seja sincero, irmãos. Não. Você não queria congregar numa igreja assim. Imagina você ser pastor de uma igreja assim. Quer, pastor Roberto? Sai de reto. Não dá. Na perspectiva natural, ninguém quer entrar nesse barco. Mas como é que Paulo olhava a igreja de Corinto? E aí eu quero convidar você, vamos ver se vai dar tempo, para a gente ler. Abre lá, por favor, 1 Coríntios capítulo 1. A gente vai ler até o versículo 9. 1 Coríntios capítulo 1, do 1 até o 9. Olha como que o apóstolo Paulo olhava essa igreja, irmãos. A gente falou do contexto bagunçado da igreja. Olha como que ele olhava. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus. Espera aí, mas não tinha imoralidade sexual na vida da igreja? O apóstolo Paulo está falando, vocês foram chamados para ser santos. Com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Continua. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça. Eu sempre agradeço a Deus quando eu lembro de vocês. Oh Senhor Deus. Deus, eu te dou graça por aqueles irmãos. São tão problemáticos, mas eu te agradeço. Amanhã vai ter o julgamento do irmão fulano com ciclano, mas eu te agradeço. Por causa da graça que vocês receberam dele. 5, por favor. Pois por meio deles, vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês. Vem cá, dentro do contexto que a gente falou de maneira natural. Cristo está sendo exaltado na vida daquela igreja, sim ou não, irmãos? Mas os olhos do apóstolo Paulo é o quê? Cristo está sendo exaltado por meio do testemunho de vocês. Desse modo, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. 8. Ele os manterá firme até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você percebe que o contexto da igreja local, o contexto da igreja de Corinto, não afetou a visão espiritual que o apóstolo Paulo tinha acerca daquela igreja. O contexto que a sua casa vive, o contexto que o seu casamento vive, o contexto que o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, no seu ambiente de trabalho, aqui na igreja, na célula, não deve afetar a visão espiritual de Deus acerca dessas pessoas. A questão não é o que você enxerga de maneira natural, a questão é aquilo que Deus vê e te mostra no mundo espiritual. É com essa perspectiva que eu e você precisamos enxergar as pessoas. Nós precisamos enxergar as pessoas que nos cercam com essa verdade. Paulo, ele declarava aquilo que ele gostaria de ver na vida da igreja.
Paulo, ele não declarava aquilo que os olhos naturais dele estavam enxergando. Ele declarava aquilo que os olhos espirituais estavam enxergando. Quero dizer para você, o que você tem declarado esses dias? O que você tem permitido sair dos seus lábios? O que você tem expressado acerca da sua casa, acerca do seu casamento, acerca da sua esposa, acerca do seu esposo, acerca do seu filho, acerca da sua filha, acerca do seu pai, acerca do seu irmão, acerca da igreja, acerca da sua célula, acerca dos seus pastores, acerca do contexto que você está vivendo, acerca da sua vida financeira? O que você tem permitido sair dos seus lábios? Frases de maneira natural, revelando coisas naturais, ou frases movidas, direcionadas pela unção do Espírito Santo, de acordo com aquilo que você enxergou no mundo espiritual? Porque Paulo, ele nos ensina, gente, ele nos ensina, nós precisamos enxergar de maneira espiritual. Paulo, ele tem uma visão espiritual, e essa visão espiritual, ela é mantida com a fala espiritual. Ele falava aquilo que ele enxergava. Paulo não era louco, ele não era lunático, ele não fazia de conta que aqueles problemas ou aquelas circunstâncias não aconteciam, ele não ignorava a realidade, ele não tapava o sol com a peneira, mas ele escolheu lidar com aquela situação de uma forma totalmente diferente. Eu quero dizer para você, nós precisamos saber lidar com essas situações que nós enfrentamos, com problemas que nos cercam, com a realidade que nos cerca, de maneira totalmente diferente. Nós precisamos usar os recursos que Deus nos dá para mudar as circunstâncias à nossa volta. Pastor, qual recurso, qual ferramenta, qual arma que eu utilizo para mudar uma realidade que eu já cansei? Qual circunstância, qual ferramenta eu utilizo para mudar a minha perspectiva, para deixar de falar aquilo que eu enxergo, para deixar de expressar aquilo que a realidade natural está me mostrando? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo, ele nos revela a sua arma secreta. Ele diz o seguinte: está escrito, eu criei, por isso, vamos lá, irmãos, está escrito, eu criei, por isso, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso, essa é a fala, essa é a arma secreta que o apóstolo Paulo utiliza. O princípio espiritual que Paulo está nos ensinando é qual? Creia e fale. Creia e confesse. Fale de acordo com a sua fé. Fale de acordo com aquilo que você vê no mundo espiritual. Fale de acordo com aquilo que você crê. Não é simplesmente fale para depois crer. Verbalize para depois tentar fazer uma força para crer naquilo que você falou, como se a vã repetição mudasse alguma coisa. Não. Você fala com base naquilo que já está dentro de você. Você fala com base naquilo que você está enxergando. Você fala com base numa realidade espiritual, utilizando os óculos de Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus. Na segunda parte desse texto, ele fala assim, olha, nós também cremos, e por isso falamos. Veja que a nossa fé, ela é liberada quando nós falamos. A nossa fé é liberada quando nós falamos. Diga assim comigo, a minha fé é liberada quando eu falo. Mais uma vez, a minha fé é liberada quando eu falo. Você não pode crer em silêncio. Não tem como você crer em silêncio. Essa é uma das razões de nós sermos uma igreja pentecostal, porque nós falamos, entendeu? Nós expressamos. Você já se perguntou por que no dia de Atos capítulo 2, quando os discípulos estavam reunidos orando, a Bíblia diz que quando eles estavam reunidos, foram vistas sobre eles
línguas como de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Você já parou para perguntar e falou assim, cara, por que não tinha uma mão como de fogo? Por que não tinha pé? Por que não tinha olhos? Por que a Bíblia faz questão de afirmar que sobre a cabeça dos discípulos que estavam no cenáculo haviam línguas repartidas como de fogo? Porque a primeira coisa que Deus vai mudar no nosso interior é a nossa fala. É a nossa fala. Falar debaixo de uma visão clara. Falar debaixo da unção do Espírito. Falar debaixo, de acordo com as direções espirituais, de acordo com a palavra de Deus. Se você crê em algo, automaticamente você fala, você expressa, você verbaliza. A maneira como nós exercitamos a nossa fé é assim: eu creio e eu falo, eu creio e eu confesso. Por quê, pastor? Como é que você recebeu a sua salvação? Você recebeu a sua salvação com base nas suas obras, com base no seu bom comportamento, porque você é bonitinho, porque você tem uma roupa de ver Deus, porque você tem uma Bíblia nova da King James que você utiliza, é por isso que você recebeu a salvação? Sim ou não, irmãos? Por que você recebeu a salvação? Foi pela fé. Você creu e a graça se manifestou. Você creu em Cristo e a graça se manifestou. Se a maior de todas as bênçãos que nós recebemos, que é a salvação, foi pela fé em Cristo, por que você acha que as outras bênçãos seriam diferentes? Tudo aquilo que nós precisamos da parte de Deus é acessado pela fé. Mas a salvação, ela vem quando você crê e você fala. A Bíblia diz que a salvação, Romanos 10:10. Romanos 10:10, eu já termino. Se os meninos quiserem subir aqui para me ajudar. Romanos 10:10. Vamos todos ler? 1, 2, 3 e... Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para... Com o coração você crê, e com a sua boca você crê com o coração e com a boca você... Se a maior de todas as bênçãos segue esse padrão de crer e confessar, por que você acha que as outras coisas não seguiriam esse padrão? Você crê e você fala. Crê e fala. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Sabe, a melhor maneira de uma mulher ganhar o seu marido, ou de uma mãe ganhar o seu filho, é vendo numa perspectiva espiritual. É vendo numa perspectiva e com os óculos de Deus. É confessando as verdades da palavra de Deus. A maneira que um casamento é transformado não é um apontando o erro do outro, não é um apontando o defeito do outro. Ah, mas você fez isso, mas você também fez isso, mas você fez isso, mas e a sua mãe? Opa, mamãe não mexe na mamãe. Não é um apontando o erro do outro. A transformação acontece quando nós confessamos corretamente, quando nós colocamos os óculos de Cristo, quando nós olhamos com o olhar e com o prisma de Cristo, quando nós colocamos os olhos de Cristo e falamos assim: não vou tratá-la de acordo com a naturalidade dela, não vou tratá-la de acordo com o erro dela, não vou julgá-la de acordo com os erros dela, não vou condenar o meu marido pela 10ª vez que ele deixa a toalha em cima da mesa, Jesus, não vou condenar ele, Jesus, não vou tratá-lo de acordo com a palavra de Deus. As irmãs, aleluia. Não vou tratar ele assim, Jesus, não, Senhor, eu não vou tratar o meu filho de acordo com os erros dele. Não vou condenar o meu filho chamando ele de desviado,
falando que ele vai para o inferno. Não vou tratá-lo dessa forma. Como que eu devo tratá-lo então, pastor? Coloque os óculos de Deus. Decida colocar os óculos de Deus. Ponha os óculos de Deus. Fala assim: Jesus, permita-me enxergar o que o Senhor enxerga acerca do meu casamento. Permita-me enxergar o que o Senhor enxerga acerca da minha esposa. Permita-me enxergar o que o Senhor enxerga quando olha para o meu esposo. Deixa-me ver o que o Senhor vê quando olha para os meus filhos. Acredite em mim, quando você faz essa oração, sua visão é mudada. E quando a sua visão é alterada, a sua fala também muda. Você começa a tratar as pessoas, o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, não de acordo com uma realidade natural, mas de acordo com uma realidade espiritual. Você foi feito justiça de Deus em Cristo. Você está passando por um momento ruim, mulher. Você está passando por uma dificuldade, eu sei. Mas você é uma mulher sábia. A unção de Deus está sobre a sua vida. O favor de Deus foi liberado para você. Eu sei, mozão, você está cansado. Eu sei, está estressante para você, está pisando muita coisa para você, o cartão de crédito está estourado. Eu sei, amor, eu sei, eu vou mudar. Mas eu sei que o Senhor vai te dar sabedoria. Eu sei que o Senhor vai te dar unção. Eu sei que o Senhor vai abrir as portas para você. Eu sei que o Senhor vai mudar a realidade da sua vida. Olha, filho, eu sei que você está longe dos caminhos do Senhor, mas eu sei que o Senhor tem planos acerca de você. Eu sei que antes de você nascer o Senhor o separou. Eu sei que antes de você vir ao mundo o Senhor já o designou como profeta para as nações. Sim, filho, eu sei que hoje você está desviado, mas eu ainda vou contemplar você adorando Jesus. Eu ainda vou ver a realidade da sua vida sendo transformada. Quero desafiar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos adorar Jesus agora. E eu quero que você permita que Jesus mude a sua maneira de ver agora. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Enquanto você adora, enquanto você contempla Jesus, você vai perceber uma mudança na sua vida. Você vai perceber Jesus transformando o seu interior. Você vai perceber Jesus mudando o seu caráter. Contemple o Senhor